Karina Montral te leva a viver histórias que só quem sonha pode ver. Culturas se encontram, vem experimentar no canal da KA, um novo olhar. América. Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo de como que foi o nosso processo de tirar o visto americano. Boa noite pessoal, me chamo Gustavo, essa é minha esposa Karine. Nós estamos há aproximadamente 8 meses aqui na Flórida e nesse vídeo nós vamos contar como nós conseguimos tirar o nosso visto americano em 6 dias. Isso mesmo, em apenas 6 dias nós conseguimos obter o tão sonhado visto americano. Eu tinha esquecido de contar essa parte. Do preenchimento da DS, que nós mesmo preenchemos, até a entrevista, a aprovação da entrevista foram 6 dias. E mais quantos, amor, pra retirar o visto? Mais uns? De 7 a 10 dias, mais ou menos. Não, o nosso foi menos. O nosso foi menos. Eu acho que em 4 dias, eu vou verificar depois no e-mail, mas eu acho que o nosso foi em 4 a 5 dias, já estava pronto para retirar o visto. Eu gostaria de pedir perdão a vocês, porque esse é o nosso primeiro vídeo, então caso ocorra algum erro, né, alguma palavra mal colocada, temos crianças aqui brincando, né, estamos aqui na piscina no final de tarde, nós moramos próximo ao aeroporto de Tampa, então vira e mexe vocês vão ouvir avião passando para lá e para cá, então já pedimos desculpas, porque esse é o nosso primeiro vídeo, então a gente tá vendo como as coisas vão funcionar, qual é o melhor momento. Daqui a pouco a gente vai postar aqui também a foto, nosso improviso aqui da nossa mesa de som, né, de imagem, como tá sendo gravado o nosso primeiro vídeo. Mas fica aí, porque o conteúdo vai ser muito interessante e tenho certeza que vai ajudar todos vocês que também querem tirar o visto americano. Bom, nosso processo, né, de começar a tirar o visto começou com muito estudo, mais ou menos 1 ano antes. A gente começou a estudar, né, começou a ver muito vídeo de pessoas tanto que foram aprovadas e pessoas que foram negadas. Então, o que nós fizemos? Nós nos preparamos para que a gente não fosse, eliminasse a maioria da possibilidade de ser negado. Então, nós fizemos uma viagem internacional, porque até então nós não tínhamos viagem internacional, né, no nosso passaporte, nós não tínhamos viagem internacional, então nós fomos para uma casa de uma amiga nossa, pagamos baratérrimo, eu acho que nós pagamos R$500 ida e volta. Sim. Na passagem de avião por pessoa, né, R$500 por pessoa, ida e volta, ficamos na casa de uma amiga minha que mora no Chile, foi mesmo só para carimbar o passaporte, para ter uma viagem internacional. Lá nós gastamos R$900 no Chile, nós ficamos 3 dias lá, e nós gastamos R$900, porque não gastamos com hotel, né? R$900 foi basicamente alimentação. 4 dias, né? Foi mais ou menos 4 dias. Alimentação, combustível do carro da minha amiga, que ela levou a gente pra passear, passeamos bastante lá. E foi isso. Então, uma das coisas que a gente melhorou no nosso perfil foi essa questão da viagem internacional. Outra coisa que nós melhoramos no nosso perfil, que nós não tínhamos, foi a declaração do imposto de renda. Embora nós tínhamos renda, né, já suficiente para declarar imposto, a gente não declarava. Nós não declarávamos imposto. Então, nós declaramos o imposto de renda, porque caso eles perguntassem, né, a gente já teria ali o imposto de renda para mostrar para eles. Tem um ditado que diz que quando a gente quer cortar uma árvore, 90% do tempo nós precisamos destinar a afiar um machado. Então, desde quando nós decidimos que nós viríamos para cá, foi isso que nós fizemos. Nós nos preparamos, nos cercamos de todas as formas, né? Comprovante de residência, preparamos o nosso Instagram, preparamos o nosso Instagram para isso. Preparação de rede social, porque nós vimos que eles analisam o perfil das pessoas, né, das redes sociais. Principalmente se você tiver uma profissão que você possa usar a sua rede social para angariar mais clientes, para obter mais clientes. Nós somos advogados no Brasil, então, obviamente, o Instagram, o Facebook, né, essas redes sociais, elas podem muito bem ser utilizadas para angariar mais clientes, para trazer mais clientes. Então, eles analisam, no nosso caso, se nós tínhamos escritório, analisam essa questão financeira, né, essa questão de imposto de renda, porque nós somos advogados, nós somos autônomos, né, nós não trabalhamos com carteira assinada. Então, como nós iríamos comprovar aquela renda que nós dissemos ali na DS que nós recebíamos? Então, nós vamos falar a renda, porque a maioria dos vídeos a gente via e ninguém falava renda. Nós vamos falar quanto que nós colocamos de renda. Eu só tenho medo de falar que ganha milhões e não fala, né? Então, tudo nos mínimos detalhes, toda a documentação, né? Nós tivemos esse cuidado de ir separando com calma, né? Analisando tudo direitinho, vendo os vídeos de negativa, o porquê que a pessoa foi negativada, teve o seu visto negativado. Às vezes foi uma falha boba. Nós assistimos dezenas de vídeos que por erro de comportamento, erro de vestimenta, erro na hora da fala. Nós tivemos inclusive um caso pessoal nosso, né?
que a pessoa foi negada, tinha tudo para ser aprovada e foi negado porque amigo nosso. a pessoa que ela levou para tirar o visto, ela se embananou todo na hora das perguntas e acabou que foi negado. E nitidamente foi negado por conta das perguntas. Pela forma que ela respondeu algumas perguntas hesitando, outras não soube responder. Então, assim, são coisas básicas, né? Sei que o nervosismo na hora, ele aparece, ele acontece, mas são coisas básicas que a gente, com o tempo, a gente vai praticando e treinando, né? Então, assim, lá nós não tínhamos margem para erro. A gente não podia ser reprovado, a gente não podia errar. A gente não tinha dinheiro, Ai, caiu. Então, voltando aqui. Nós não podíamos errar, porque nós não tínhamos dinheiro para fazer uma segunda tentativa. Era o vai ou racha. Porque nós somos em 3, né? Foi eu, Karine e a Alice. E ali, então nós somos 3 pessoas. Então, não tinha... Se desse errado ali, a gente ia ter que pagar de novo, não tinha como. Então, nós preparamos todo, porque assim... Chegou numa fase ali do final, que, quando a gente estava ali nessa época no Brasil, que a gente estava numa fase muito apertada. Embora a gente, né, nós somos advogados, tínhamos escritório, mas a gente estava numa fase muito, muito, muito apertada, né, financeiramente falando. Então não tinha ali margem para erro, não podia dar errado, não podia. Parecia que as coisas estavam acontecendo de tudo para expulsar a gente do Brasil. Exatamente. Nada dava errado, nada dava certo, melhor dizendo. Né? Só dava certo as coisas que eram relacionadas à viagem. Exatamente. Somente, tanto isso dava tudo certo. Tanto é que essa viagem para o Chile, todo mundo fica impressionado. Como vocês conseguiram uma passagem para o Chile e de volta por R$500? E detalhe, a Karine ainda fez um teste. A gente achou a passagem a princípio por 600 e pouco, R$700. 600. Aí ela fez o teste. Não, se for de Deus mesmo, essa passagem vai baixar mais ainda. Aí, acho que foi no outro dia. No outro dia, quando ela foi ver, tava R$500. Ela, não, é de Deus. Então é de Deus. Então a gente tem que ir no Chile pra, né, colaborar aí com o intuito, né, de já ter uma viagem internacional ali. Inclusive foi uma das perguntas, né? Foi uma das perguntas. No final nós vamos dizer as perguntas, né, que eles fizeram para nós lá, que o cônsul fez para nós lá, nos perguntou. Mas já adianto que essa foi uma das perguntas. Exatamente. Nós já tínhamos viajado internacionalmente. Como eu falei para vocês, a gente não tinha grana para pagar uma assessoria, né? A gente pagou ali o nosso visto. A gente não tinha grana para pagar uma assessoria. Eu sei que tem muita gente que tem grana, quer fazer com assessoria, e acho super bacana, acho super legal, mas nós não tínhamos grana para fazer a assessoria. Então, o que nós fizemos? Nós caímos no YouTube de novo. Vídeo, como preencher a DS 160. A gente tirou um sábado, foi um sábado todo para preencher a DS. 3 DS. A minha, do Gustavo e da Alice. Então foi um sábado todo preenchendo DS, com muito medo de errar, com muito medo, só assistindo vídeo. Na época a gente não usava ChatGPT ainda, então não tinha ChatGPT. E assim, na parte ali de preenchimento da DS, que fala sobre, que tem ali para você colocar a parte de preenchimento da DS, que tem para você colocar ali, falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho, ali nós vendemos o nosso peixe. Porque ali era o momento que a gente tinha. Eu sei que ali tem gente que só coloca assim, por exemplo, advogado, né? Que no caso nós somos. Ah, sou advogada, pronto. Não, ali a gente vendeu nosso peixe. Sou advogada com escritório próprio, trabalho na área tal, tenho mais de não sei quantos processos ativos. Vendemos o nosso peixe ali, para eles verem que nós tínhamos vínculo com o Brasil e que a gente não ia, que a gente estava com o intuito de tirar o visto de turismo. A gente não ia querer, né, ir para fora e não voltar. Data de viagem, nós colocamos que era uma coisa que foi muito assim, que bateu muito certinho. Nós viajamos para o Chile em dezembro de 2023. E nós colocamos na DS que nós íamos viajar para Orlando em dezembro de 2024. Então, assim, ficou muito certinho de que, todo dezembro eles viajam de férias internacional, então ok. Porque geralmente o advogado tem aquele período de recesso de final do ano, né? Então, seria também uma boa estratégia, né? Sendo que não é a data que você coloca ali que você é obrigado a viajar, né? Tanto é que nós não viajamos em dezembro. Nós viemos pra cá em fevereiro, enfim. O que mais, amor, sobre o preenchimento da DS? Tem que ter muito cuidado. Tem vídeo no YouTube, inclusive nós utilizamos esse vídeo no YouTube. Ligamos na televisão, ligamos o computador e fomos ponto por ponto. Primeiro nós preenchemos o da Karine. Preenchemos lá, demoramos, sei lá, umas 5 horas analisando o vídeo, volta, tira dúvida, o que é isso. Até porque tem casos, você consegue preencher e traduzir, tem a tradução do Google. Porém, tem algumas partes que a tradução ela não sai tão precisa. Então você precisa saber o que realmente aquilo significa. Por exemplo, nós ficamos um bom tempo no campo de profissão, de qual era a nossa área de atuação, porque tinha um monte de áreas lá e não tinha a área da advocacia. Era profissão legal. Porém tem esse campo de profissão legal. Esse profissão legal nós iríamos colocar não por ter certeza, mas a advocacia é uma profissão legalizada no Brasil, então nós vamos colocar. Porém, o conceito é outro. Profissão legal é toda aquela profissão que envolve as leis, vamos dizer assim.
que envolve você trabalhar com o judiciário, seja juiz, promotor, advogado, defensor público, procurador. Então, todas essas áreas jurídicas entram na área de profissão legal. E nós não sabíamos, não saiu a tradução tão correta. Então, essa parte nós conseguimos ver pelo vídeo e nós fizemos o preenchimento correto. E aí, preenchemos certinho, nós colocamos o valor que nós ganhávamos, exatamente até os centavos do que nós colocamos no nosso imposto de renda, tá? Para fazer o imposto de renda, a gente pegou ali um apanhado, uma média, né, de um apanhado do que a gente ganhava. Porque advogado você não tem um valor mensal que você ganha, né? Você faz uma média ali do anual e coloca, né? Então nós fizemos essa média e colocamos exatamente até, inclusive, os centavos. E o nosso salário que nós colocamos, eu não me recordo de cabeça exatamente o valor certo, mas o meu foi 5 mil e alguma coisa, quase 6, né? E o do Gustavo foi 4 mil e alguma coisa, quase 5. E aí, outra coisa que nós decoramos muito, qual é a sua renda? Eu sabia a minha renda, o Gustavo sabia a renda dele e nós sabíamos quanto que dava a nossa renda juntos. Porque foi uma pergunta que a gente viu que eles faziam muito para casal, né? Como nós somos casados, então a gente sabia que eles poderiam fazer essa pergunta. Então nós sabíamos a renda, de cada um sabia a sua renda, e nós sabíamos qual era a somatória da nossa renda juntos. Mas ele nem perguntou em relação a isso. Superada essa parte do preenchimento da DS, preenchemos a DS no sábado. No sábado. O dia. Eu não vou. A Karine sabe, mas eu acho que ela não vai lembrar também o dia exato. Mas gravem isso. Preenchemos a DS no sábado. Sábado preenchemos a DS. Geramos um boleto, porque nós não pagamos no cartão. Se fosse no cartão, entrava automaticamente pra gente agendar. E aí nós geramos um boleto. O boleto compensou, acho que na segunda ou na terça, né? Na terça-feira o boleto. Fizemos o pagamento desse boleto no cartão, no caso, via conta bancária, né? Dinheiro, no domingo. Sim. Fizemos o pagamento no domingo. E aí o boleto só compensou na terça-feira. Na terça-feira, quando o boleto compensou, né, que eu vi que tinha compensado, nós já abrimos lá para marcar a data. E aí era julho, final de julho, né? E aí tinha data só para outubro, né? Novembro, bem longe, assim, bem longe mesmo. E aí eu falei, vamos marcar essa data mesmo, a primeira data que tem. Deixa uma data fixada aí pra gente ter o norte, que vai ser para daqui a 3 meses, exatamente. Né? Pensou eu. E aí, só que eu fiquei entrando pra antecipar a data, né? Eu sabia que tinha essa possibilidade de antecipar a data, então fiquei entrando pra tentar antecipar a data. E entrei na quarta, não foi não? Na terça mesmo. Você agendou na terça de manhã. De manhã, e aí na terça-feira à noite. Na madrugada de terça pra quarta. Eu vi que tinha uma data na mesma semana. Na quinta-feira. A data era de quinta-feira. Então, eu vi que tinha uma data para agendamento na quinta-feira no CASV e na sexta-feira a entrevista. Pra quem vem fazer entrevista aqui no Rio, é aqui que vocês veem. Aqui é a saída, é a fila de espera de quem tá fazendo entrevista lá dentro. Aí a gente entra ali, ó, naquela portinha ali. Aí entra lá dentro, pra fazer a entrevista. Aqui de manhã, no horário, né? Nós fizemos 7 horas, né, amor? 7h30. Aqui tava uma fila enorme. E aqui, ó, tem guarda-volume aqui do lado. Pra quem precisar tirar foto, mas nós não recomendamos, porque uma foto aqui é R$90. Vista. Ou seja... Aquilo que a gente estava esperando para daqui a 3 meses ia acontecer na mesma semana. Na mesma semana. E já fica uma dica, tá? Se você tiver com pressa, você quer adiantar o seu processo, você pode fazer isso. Você agenda a data que você achar, independente do dia, você agenda para você guardar aquela data. E você pode ficar pesquisando, né, se abre novas vagas, porque muita gente cancela, muita gente não vai conseguir chegar a tempo, ou teve algum imprevisto, né? Nós somos do Rio, fizemos no Rio. Mas tem gente que vem, viaja, sei lá, do Acre. E vem pro Rio de Janeiro para fazer. A pessoa teve um problema com o voo, não vai conseguir fazer a entrevista, a pessoa reagenda. Então, você pode conseguir ser encaixado nessa data, mas você tem que ficar de olho, né, no site, sempre de olho. Abriu uma nova vaga, você vai lá e reagenda. Recapitulando, preenchemos DS no sábado, pagamos o boleto no domingo, ficou liberado pra gente agendar a data da nossa entrevista na terça-feira. Agendamos pra longe pra caramba, só que na própria terça-feira à noite nós conseguimos agendar o CASV pra quinta, pra tipo 2 dias depois, o CASV pra quinta e a entrevista pra sexta, o consulado pra sexta. E assim foi. Tem uma foto, vou colocar aqui na edição, do Gustavo, quando eu falei pra ele que eu tinha agendado, ele tava saindo do banheiro. Gente, a gente é doido. Nessa época a gente não tinha nem mais casa, nessa época a gente tava morando na casa do meu pai, porque assim, a gente tinha tanta certeza que a gente ia vir, que nosso visto ia ser aprovado e tudo mais, que a gente vendendo essas coisas, mudamos de casa e assim, sem nada, né? Foi pela fé mesmo. Então tem uma foto do Gustavo, assim, encostado na porta do banheiro do meu pai, assim, de madrugada, assim, pensativo. Tipo, meu Deus. Você imagina, na época eu trabalhava como motorista aplicativo também, né? Então eu fazia de tudo pra juntar dinheiro. Foi aquela época que a gente, né, fazia de tudo pra juntar mais grana.
Então eu tava trabalhando com um outro de aplicativo, tinha acabado de chegar, era tipo 11 e pouca da noite. Exatamente. E falei com o Karine, amor, tá tudo certo, a entrevista vai ser pra daqui a 2 meses, 3 meses. Beleza. Entrei pro banheiro pra tomar banho. Quando eu saio do banheiro, foi literalmente isso, quando eu saio do banheiro pra tomar, né, quando eu saio do banho, a Karine me fala, reagendei a nossa entrevista, vai ser pra daqui a 2 dias. Exatamente. A entrevista é Como sexta. assim? Como Aí assim? quinta, a entrevista é sexta. Cara, foi um baque, assim, foi um susto que eu fiquei pensativo, meu Deus, e agora? Chegou o tempo, chegou a hora. Exatamente. E aí foi aquela preparação, né? Fui fazer unha, porque a gente quer estar apresentável, né? Gustavo foi cortar cabelo, fazer barba, tudo assim, bem correndo, bem em cima da hora. Acho que a gente comprou roupa, Vestimenta. né? Acho que Assim, não compramos precisa roupa. de você comprar roupa, mas você tem que estar bem apresentável. Como né? nós somos advogados, né? A gente não queria. E assim, Gustavo não foi de terno, né? Mas a gente queria estar com uma roupa mais apresentável, né? Assim, eu fui, acho que com uma camisa social, uma calça, eu não me recordo muito, mas eu acho que eu comprei. Mas enfim, foi uma correria. Aí chegou no CASV. No CASV você já sente assim, caramba, tô no consulado. Tá acontecendo, né? Que você entra ali, nossa, você vê, né, aquele símbolo ali do CASV e, meu Deus do céu, tá acontecendo. Você já sente ali um pezinho na América. Mas foi tranquilo no CASV, bem tranquilo. A única coisa que teve um imprevisto lá foi em relação à foto da Alice, porque menor de 5 anos, 7, eu não sei. Menor de 5 tem que levar foto, eu teria que levar foto dela, só que eu não sabia que não podia foto sorrindo. Não pode só foto assim, ó. Sem mostrar os dentes. E ela tinha tirado foto sorrindo. E eu achei, como no passaporte não tinha problema, não teve problema, eu achei que poderia também. E ela também tava com casaco, porque o casaco dela tava com. O casaco dela tinha um capuz e tava cobrindo aqui meio que o pescoço, né? Meio que e outra coisa, ela tava com um laço muito grande. Ou seja, tivemos que pagar acho que R$50, não foi? Acho que foi 50, 70 reais, uma coisa assim. Numa foto que originalmente eu paguei 5 na primeira foto. E aí já fica uma dica pra vocês: tirem essa foto antes, assim, tirem essa foto. Se você tem filho menor de 5 anos, tire uma foto, uma camisa simples, né? Não pode estar sorrindo, não pode estar mostrando os dentes, né? E de preferência sem laço na cabeça. O cabelo pode estar penteadinho e tal, mas sem laço, nenhum adereço, porque você vai pagar, sei lá, R$10 numa foto dessa, né? Onde nós morávamos, em Campo Grande, e, pô, pagar 70 conto uma foto lá no centro da cidade é absurdo, né? Então, tomem essa precaução, né? Não deem bobeira. E é isso. E aí foi, o único imprevisto que nós tivemos foi em relação a isso. Mas assim, no caso, nós somos atendidos por brasileiros, foi super tranquilo. Lá você tem que entrar com o telefone, você pode entrar com o telefone, mas o telefone tem que estar desligado. Então a gente passa por um detector de metais, mas você entra, você passa, igual no aeroporto, né? Você passa o seu celular por uma esteirinha assim do lado, mas você pode entrar com o seu celular, diferentemente do consulado, que a gente já vai falar daqui a pouco que não pode entrar. No caso, nós tiramos a biometria e a foto. Bem tranquilo, só esse imprevisto aí daí. Lá no CASV, pessoal, é mais administrativo, assim, né? Todo o processo é administrativo, mas ali você vai, basicamente, para imprimir, para coletar sua impressão digital e bater uma foto. E aí lá no CASV também eles colam um adesivo atrás do seu passaporte, porque eles só aceitam você no consulado se tiver com esse adesivo colado. Então não tirem esse adesivo do seu passaporte, fica uma dica. Porque aí mostra que você foi. É um adesivo branco. Fomos pro CASV, tudo tranquilo. Foi no aeroporto Santos Dumont. Eu acho que eu tenho filmagem disso também. Se tiver, eu vou pedir pra edição colocar aqui. Foi bem tranquilo, muito tranquilo mesmo. Chegamos no horário certinho. Lá eles não teve atraso no nosso, né? Foi no horário certinho que tava marcado, nós entramos, a nossa filha entrou e foi bem rápido mesmo. E aí fomos pra casa nos preparar pro dia seguinte. O dia da entrevista. O que a gente orou? Nossa, nós oramos, fomos orando. Oramos e nos preparamos. Toda hora pergunta. Eu perguntava. Isso, eu fazia. A gente tinha que ir treinando as perguntas, né? Endereço, qual é o seu endereço? Estão casados há quanto tempo? E, assim, perguntas que já são de costume deles fazerem e perguntas que eles poderiam fazer. Ou seja, qual é a data de casamento? Absurdas que talvez ninguém fizesse, mas a gente treinou. Então, no dia anterior, a gente ficou, nesse dia que nós fomos no CASV, né, na parte da noite, nós ficamos perguntando um pro outro. Como se ele fosse entrevistado. Qual o nome do seu pai? Qual o nome da sua mãe? Data de nascimento, data de casamento, onde mora, endereço de onde mora, o endereço do escritório, quanto tempo nós éramos advogados. Já fizemos viagem internacional e conhecemos gente aqui nos Estados Unidos. E outra coisa, são as mais tradicionais que eles falam. Nós levamos tudo que a gente podia levar de documentação. Nós levamos uma pasta enorme com tudo que a gente podia levar de documentação. Tudo. Então, assim, fomos muito bem preparados. E aqui também já fica uma dica. Leve uma pasta transparente. Leve uma pasta mais ou menos desse tamanho assim, transparente. Por quê?
quanto mais documento tiver naquela pasta, mais o cônsul, quando ele vir você chegando com uma pilha de documento, ele vai ver, cara, tudo que eu pedi pra essa pessoa aqui, ela vai ter. Exatamente. Não é, assim, eles não costumam ficar pedindo muito documento, só quando eles veem que a pessoa tá mentindo, tem algum furo, alguma coisa assim. Aí eles pedem o documento. Aí eles não costumam pedir muito assim, essa questão de documento. Mas é bom você chegar com essa pilha de documento, e eles veem essa pilha de documento, porque vai mostrar de uma primeira impressão é que fica, né? Que você tá preparado, Exatamente. tá preparada, que você tem todo tipo de documento que ele pedir ali, você vai ter. Você vai ter, exatamente. E aí, na noite anterior nossa, foi essa de ficar treinando. E aí fomos dormir, não tão cedo assim, né? Mas eu lembro que nós acordamos assim, 4 horas da manhã. Isso porque nós não estávamos, nessa noite, a gente morava lá em Campo Grande, né? No bairro chamado Campo Grande. Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí nós ficamos, né, nesse dia, nós dormimos na casa da minha mãe, porque eu morava na Ilha do Governador, e era mais próximo do consulado, que é no centro do Rio. E então, a nossa entrevista estava marcada para 7h15 da manhã. 7h15 da manhã. Ou seja, a gente começa às 7 e vai de 15 em 15 minutos. A gente tinha que chegar lá muito cedo, porque a gente não sabia como é que funcionava o estacionamento, se ia ter estacionamento perto, se não ia. Então, a única coisa que a gente sabia é que a gente não podia entrar com o telefone. Nós vamos mudar aqui, que tá ficando muito escuro aqui onde nós estamos, perto da piscina. Chegamos no consulado por volta de 6h30 da manhã. Achamos o estacionamento... não, na verdade nós não... Deu estacionamento em frente, mas nós não sabíamos desse estacionamento em frente. Então nós paramos, o Gustavo me deixou em frente o consulado com a Alice, e ele parou o carro muito longe, e eu na fila esperando. Eu não levei absolutamente nada, eu deixei tudo no carro. Tudo que poderia, celular, bolsa, tudo. Eu só tinha em mãos os nossos passaportes e a nossa parte de documento. Até a chave do carro você deixou ali no estacionamento. Gustavo, até a chave do carro ele deixou no estacionamento. Então, assim, pra não ter problema nenhum. Porque tem pessoas que ficam lá, né, oferecendo pra guardar, mas eles cobram muito caro pra guardar as suas coisas. Então, não seria, como a gente estava economizando tudo de dinheiro. Assim, de bobeira, né? Só levou também, até também porque lá no consulado eles são muito rígidos com a segurança, né? Então, moeda, chave, canivete, qualquer coisa de metal, você para e volta no detector, aí fica lá naquela lenga-lenga, você já tá tenso, né? Você já tá nervoso. Então isso pode piorar mais ainda, então a gente não queria ter esse problema. E aí, quando o Gustavo chegou, nós já estávamos formando a nossa fila. Na verdade, tinham 2 filas. A galera que entra às 7 horas da manhã já estava numa fila encostada lá no muro, e a nossa fila já estava uma fila assim, do lado, paralela a essa. E nós já estávamos ali nessa fila aguardando. Fila de 7h15. Essa que era a fila de 7h15. O pessoal de 7 horas entrou, automaticamente nós encostamos no muro e ficamos aguardando. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Demorou mais porque nós chegamos muito cedo, né? Mas não, foi muito rápido. Não adianta você estar marcado para 8, chegar às 7 e querer ser atendido às 7. Você não vai. Mas você consegue ver que de 15 em 15 minutos as filas são feitas e entra a galera. Não sei como é que são os outros dias, né? Mas nós entramos exatamente no horário que estava. 7h15 nós estávamos entrando. E aí, quando você entra, você tem logo o detector de metais que você passa, né, por esse detector de metais. Porém, antes de chegar na parte do detector de metais, lá fora ainda, quando a gente está na fila, passa o pessoal do próprio consulado com uma maquininha tipo escaneando o código que está atrás do passaporte, que é aquele papel, aquele adesivo branco que eu tinha dito que eles colam no cais. Eles passam escaneando aquele código para saber se de fato você está agendado ali naquele dia, naquele horário, para não dar nenhum erro. Então, por isso que você deve manter esse papel branco colado atrás do passaporte. E aí, entramos, detector de metais, passamos. Quando a gente entra, pelo menos no Rio de Janeiro é assim, tá, gente? Nós estamos falando no consulado do Rio de Janeiro, que foi onde foi a nossa entrevista. Quando entra, a gente entra numa sala enorme, assim, um monte de banco, igual de igreja, sabe? Esses bancos, assim, inteiriços, né? De um do lado do outro, assim. Uau, a gente olhou assim, uau. A gente olha assim a foto do presidente, na época que nós fizemos o Biden ainda. Hoje em dia, os amigos nossos que fizeram, né, recentemente, falaram que a coisa que mais dá medo é a foto do Trump lá, porque hoje em dia é a foto do Trump que tem lá de cara, né? Então, você olha assim e fala, meu Deus. Aí lá, nessa hora, você passa por um outro balcão, que você mostra de novo o seu passaporte, e eles bipam lá de novo e perguntam se vocês estão juntos, se vocês são família. E aí nós falamos, sim, nós somos família. E aí ela colocou um elástico no nosso passaporte e devolveu os 3 juntos, né? E devolveu o passaporte pra gente. E nós sentamos lá no banquinho de igreja e ficamos aguardando. Eu levei desenho pra Alice pintar, colorir, né? Porque, imagina, uma criança na época ela tinha 4 anos, 4, né? Na época ela tinha 4 anos, ia ser um saco pra ela ficar lá, né, esperando esse tempo todo, então eu levei desenho. Mas assim, não, eu achei que iria demorar mais, não demorou tanto assim. Aproximadamente 20 minutos, no máximo meia hora. Lá não, acho que naquele banquinho de igreja a gente ficou no máximo 20 minutos sentado no banquinho da igreja. E aí chamaram o nosso nome. Aí nisso que chamaram o nosso nome,
Aí é dessa parte que eu fiquei muito confusa, porque tinha uns guichês assim pro lado, tinha uns guichês pra frente, tinha umas filas, e aí chamaram o nosso nome e o Gustavo foi na frente, eu só fui na frente dele. E aí colocaram a gente numa fila que eu achava que era uma fila que ia ter outra etapa ainda. Aí o Gustavo falou assim, Karine... Você tava na minha frente. Quando chamou, você foi na minha frente, a menina falou por aqui. Eu nem lembro, eu tava tão nervosa que... Aí você entrou na fila... Eu entrei na fila, eu fiquei atrás de você. Como eu vi tantos guichês pro lado, pro outro, fila pro lado, pro outro, eu imaginei que não seria ali a entrevista. Aí o Gustavo falou assim, fica ligada aí. Aí eu falei, não é que não. Aí ele falou assim, é sim. Aí eu, meu Deus, a gente já tava na cara do gol. A gente chegou na frente do guichê e ele tava terminando o atendimento de uma moça que já tava saindo praticamente. E a Karine ainda tava, tipo, ela tava na fila, só que ela não percebeu que já tava de frente pro guichê, ela tava esperando que iam chamar ela pra Exatamente, lugar, só que ela já tava de frente pro guichê e já tava terminando o atendimento que tava na nossa frente, já tava terminando. E ela ficou, não é aqui, não é aqui. E a gente vai pra outro lugar. Eu, cara, tipo, não posso falar alto, não posso gritar. Aí eu baixei assim um pouquinho o rosto, Karine, aí na frente, vai, olha aí. E quando ele falou, vai, olha aí, o cara já tava saindo e só foi o tempo dele chamar a gente foi no susto, assim, foi E nós tínhamos combinado que se ele perguntasse pro Gustavo, o Gustavo ia responder. Se ele perguntasse pra mim, eu ia responder. Se fosse numa forma geral, se ele perguntasse pros dois, eu iria responder. Então o Gustavo ficou um passo atrás com a Alice no colo, né? E eu tomei ali à frente da situação pra responder. E aí, a primeira coisa que ele fez foi pedir para colocar a nossa biometria. Sim. Nós não entendemos muita coisa, porque todos os vistos que nós tínhamos visto, todos os vídeos, né, de vistos, de entrevista, as pessoas geralmente colocavam a digital no final. Quando eram aprovados. Quando eram aprovados no final. Eu não entendi por que eles pediu para colocar de cara logo a nossa digital. Não sei se naquele guichê funcionava daquela forma. Eu não sei se a gente tinha uma pré-aprovação pelas coisas que nós escrevemos, talvez. Não sei. De fato, eu não sei. A gente tem esse mistério aí, porque a gente ficou até surpreso. Sim. Aí colocamos ali nessas digitais, entregamos nossos passaportes para ele, e aí começou a entrevista. Qual o motivo da viagem? E assim, antes da entrevista, a gente já percebeu que ele era um senhor bem simpático. Assim, sim. Tava sorrindo, educado, né? Mas americano, falando em português, mas com um sotaque muito forte de americano. Até que teve algumas perguntas que eu não entendi. Eu abaixava assim e perguntei, porque o guichê dele era... Todos os guichês, os outros entrevistadores, né, os outros cônsules, eles estavam em pé. Esse senhor, eu acho que é porque ele tinha Parkinson, ele estava tremendo, ele estava sentado. Então, quando eu não entendia, eu abaixava assim na direção do olhar dele e falava, não entendi, como? E aí ele repetia a pergunta. Lá é assim, tem tipo aqueles microfones de lotérica, né? Como se fosse uma casa lotérica. Você escuta no alto-falante e você fala ali também, ele te escuta lá dentro no alto-falante. Só que tem várias entrevistas acontecendo do seu lado ao mesmo tempo, e às vezes você realmente não escuta, às vezes por causa do sotaque. Então, assim, eu tive a calma de perguntar. Quando eu não entendia, eu não pensei, eu imaginei que ele falou tal coisa, eu vou responder. Não, eu perguntava, não. Como? O que? Não entendi. Eu falava, não entendi. E aí ele educadamente repetia a pergunta dele. E foi assim, a primeira pergunta foi qual o motivo da viagem, né? Qual o propósito da viagem. E aí nós falamos turismo. Não tinha muito o que falar, né? Não dava para complementar. Turismo, pronto. Para onde vocês vão? Falamos Orlando, vamos ficar 7 dias. Acho que nós aproveitamos esse gancho dessa resposta para já complementar. Orlando e pretendemos ficar 7 dias. E aí depois ele perguntou, qual a sua profissão? Não, qual a profissão de vocês? Sim. E aí eu respondi, eu sou advogada. E eu fiquei esperando o Gustavo responder. Nesse momento foi um silêncio. Eu respondi porque eu tava com a Alice no colo e a Alice começou a rir, eu acho que do sotaque do cônsul, não sei. Teve essa ainda, a Alice riu. Eu tava falando com ela pra ela não rir, né, pra não chamar a atenção. E ela rindo mesmo. Tipo, então, enquanto eu tava rindo, falando com ela, eu me desconcentrei ali, né, eu não ouvi. Na verdade, eu pensei também que a Karine iria falar, só que ela falou a dela e não falou a minha. Porque, né, eu vou responder a minha, e eu ia responder a dele também, porque, né? Aí depois eu fui responder. Aí depois ele respondeu. Depois de um silêncio, eu olhei pra ele e ele, sim, eu sou advogado também. Aí tudo que ele falava, ele balançava a cabeça assim, tipo, só confirmando o que estava escrito na DS, ele né? Tava lendo a DS, ele tava lendo a DS, confirmando os dados, né? E aí ele perguntou, já fizeram viagem internacional? E aí que foi a nossa oportunidade que a gente falou exatamente aquilo que eu falei para vocês. Nós falamos, sim, nós fizemos viagem internacional, nós fomos para o Chile em dezembro do ano passado, de 2023. Então aí foi o que acredito que ele tenha visto, né, que a nossa intenção de viagem era para dezembro de 2024, que bateu certinho, né? Eu falei, fiz questão de falar que nós tínhamos ido, não respondi só sim, respondi sim, nós fomos para o Chile, falei o destino e falei também a data que nós fomos, que foi em dezembro de 2023. E aí ele fez mais uma pergunta, vocês têm parente nos Estados Unidos? E a gente falou, não. E aí
Ele, ok, vistos aprovados. Com sotaque assim, bem, Assim, vistos aprovados. E aí eu vi ele colocando assim, só que na hora, gente, é tanta emoção que você não escuta direito o que ele tá falando. Eu só vi ele colocando na caixinha, e eu sabia que se ele colocasse na caixinha, é porque deu certo. É. E aí eu vi ele colocando na caixinha, vi ele falando vistos aprovados. Pegando um papelzinho branco. Pegou um papelzinho branco e deu pra gente de aprovação, esse papelzinho. E aí eu paralisei. Eu simplesmente fiquei parada na frente dele, segurando o papel e olhando pra cara dele. Ele falou vistos aprovados, algo tipo, tem um bom dia, alguma coisa assim, entregou o papelzinho branco de aprovação pra gente. E automaticamente a gente tem que fazer o quê? Sair. Eu virei as costas pra sair, a Karine ficou parada lá. Sai daí. Paralisei, Gustavo, com medo dele negar. Tá bom, Karine, vambora. E eu paralisada, assim. E ela saindo, toda atordoada. Eu aí, Karine, saí daí, ó. A partir desse momento eu não vi mais porta, eu não vi mais nada. Meu coração estava assim, cheio de alegria, agradecendo a Deus, agradecendo. Nossa, uma sensação muito boa, muito boa. Nós nunca fomos negados, então eu não sei qual é a sensação de ser negado. Mas assim, a gente viu muita gente chorando de lá, que foi negado. Então deve ser uma sensação muito ruim ser negado. A gente vem de longe, né, pra conseguir. Exatamente. Então paga hospedagem, paga transporte. Nosso caso não precisou, porque nós já morávamos no Rio de Janeiro, tem consulado na nossa cidade, mas não tem consulado em todas as cidades, né? Então, se eu não me engano, tem consulado só em Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre e Brasília. São só 5 cidades que tem. Nós, né, tivemos a graça de, na nossa cidade, ter o consulado e nós não precisamos gastar esse deslocamento, né, passagem para outra cidade, para outro estado, enfim. Mas a sensação de ser aprovada é única. Nossa, você sai de lá assim, meu Deus, querendo gritar para todo mundo. E aí tem um pessoalzinho que fica, né, amor, na porta, assim. Lá, pessoas que ficam esperando outros parentes que estão lá dentro, né, tentando. E aí o pessoal, quando a gente saiu, assim, com o maior sorrisão, e aí, deu certo. A gente nem conhecia o pessoal. E deu certo. O pessoal, que bom, assim, todo mundo torcendo muito, sabe? Torcendo muito. E assim, a sensação foi única, foi maravilhosa e foi isso. Fazendo um parênteses do nosso agente consular, ele, depois que passou todo esse alvoroço, toda essa euforia, a gente indo para casa, já no carro, nós nos recordamos dele, né? A gente fazendo uma lembrança, relembrando como foi, nós nos recordamos dele, dos trejeitos dele, de tudo, e nós lembramos que uma outra youtuber, Naná, né? Naná, do canal Mundo Eu até Naná, comentei com ela, até eu tive pra ela, comentei. Ela, meses antes, ou até um ano antes, né? Quando ela foi eu acho que ela fez entrevista no Rio e eu acho que foi coisa de um ano antes. Um ano antes, mais ou menos. Ela tinha feito nesse mesmo guichê, foi com o mesmo agente consular. E a característica que ela citou, ela falou justamente isso. Ele é um senhor de idade, né? Muito gentil, simpático, e ele tem um problema, parece que é Parkinson, porque ele treme com as mãos, né? Então, depois que a gente foi ligar os pontos e fomos ver que era o mesmo agente consular. Então, foi uma grata surpresa, assim, né? E eu acho que ele não está mais hoje em dia no Rio, porque nós fizemos o nosso visto em agosto, a entrevista foi nosso dia 1º de agosto, né? Se não me engano. 1 ou 2 de agosto, não me recordo, mas foi bem no primeiro ou no 2º dia de agosto de 2024. E a minha mãe fez o dela em dezembro de 2024 e ele já não estava mais lá. O guichê dele, inclusive, estava fechado. Então, não sei o que aconteceu com ele, se ele teve que se ausentar. Ou se aposentou, né, por saúde, né? Porque ele estava. Né, então, a gente não sabe o que aconteceu. Então, nós acreditamos que ele não esteja mais lá. Mas, assim, foi de Deus, assim, a gente chorava. Mas você que muito. vai fazer entrevista no Rio de Janeiro, fique de olho. Bicho 11, um senhorzinho, bem educado, simpático, que tem algum sinal, assim, de Parkinson na mão, ou treme, alguma coisa assim. É o mesmo que nós estamos falando. E, assim, foi. Depois eu vou confirmar, né, que eu tenho tudo no e-mail, mas até a rapidez que ficou pronto o nosso visto para a gente depois retirar, né, que eles ficam com o nosso passaporte, nós temos 2 opções, ou de receber em casa ou de retirar no CASB. Como só que para receber em casa é cobrado uma taxa, se eu não me engano é $60, alguma coisa assim desse tipo. E nós não queremos economizar, já mora na cidade, né? Para quem mora na cidade, ok. Mas nós moramos ali na cidade do Rio de Janeiro, era só ir no CASB e ir buscar. Então, nós recebemos o e-mail, eu acredito, eu vou confirmar, mas acho que a nossa aprovação foi na sexta, eu acredito que na quarta-feira nós já tínhamos o e-mail, na quarta ou na quinta, já estava pronto para retirar. E aí nós retiramos. E depois a gente grava um vídeo falando do visto das crianças. Depois a gente grava um vídeo falando das crianças. Porque tem os filhos do Gustavo também, que não fizeram esse processo com a gente. E nós tiramos o deles também antes de né, vir para cá para os Estados Unidos. Então, só que esse vídeo vai ficar muito grande se a gente gravar tudo, porque acho que já tem aí uns 40 minutos de vídeo, né? Sim. Então, se a gente colocar nesse vídeo também vai ficar muito grande.
Mas nós vamos gravar outro vídeo explicando como é que foi o processo deles. Nós também que preenchemos a DS deles também, a gente não gastou com assessoria. Nós preenchemos a DS deles. No caso deles não teve, como eles não teve entrevista, porque né, não sei como é que tá funcionando. Não sei como é que tá funcionando hoje, mas na época, menor de 14 anos não precisava entrevista. Mas nós vamos falar mais sobre isso em um próximo vídeo. E é isso. Acho que tem mais alguma coisa para falar em relação a isso? Com relação a isso, nós falamos tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, coloque aqui nos comentários, porque, na medida do possível, né, a gente até grava um outro vídeo para esclarecer melhor as dúvidas, porque o que a gente recorda, assim, o que a gente lembra do que aconteceu foi isso. Siga também nas redes sociais, né, segue o Instagram da Karine, pergunta lá, né, o que você tem de dúvida, né, com certeza que ela vai parar para te responder. E segue também esse canal que está começando agora. Se Deus quiser, vamos trazer muitas informações sobre como está sendo a nossa vida aqui na América. Se compensa na era Trump vir para os Estados Unidos. Vamos gravar também o vídeo da viagem. Nós gravamos também vídeos da nossa viagem no aeroporto, onde nós fizemos escala, como foi na imigração, chegando aqui nos Estados Unidos. Então, assim... Tem muito conteúdo bacana para sair. E segue, ative as notificações. Dá o like. Comenta. Envia, se você está vendo, envia para o seu amigo. Esse casal aqui conseguiu tirar o visto dele como eles fizeram. Em 6 dias. Em 6 dias. 6 dias. Tempo recorde. Tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muito a vida de vocês. Amém. Então tá, pessoal. Até o próximo. Até o próximo. Karine Montral te leva a viver histórias que só quem sonha pode ver. Culturas se encontram, vem experimentar no canal da KA, um novo olhar, América.